Olá, eu sou Maria Arminda Kacinskas, eu sou professora de cura interior e alinhamento energético, também terapeuta de cura interior, de fogo sagrado, ouro verde, lâminas de ouro e consteladora familiar. Eu gostaria de aproveitar esse espaço aqui para falar um pouquinho mais sobre o que é o alinhamento energético, né? Essa terapia que eu indico para vocês, que eu fico aí divulgando, esses anos todos que eu me dediquei a essa formação para ser uma professora de alinhamento energético, porque que isso é importante para mim. Então eu gostaria de falar com você, trazer um pouquinho mais da origem dessa terapia, né? O alinhamento energético, ela é uma terapia que tem a base nos povos originários do Brasil, onde um homem branco, que a gente chama de xamã de Oralen, né? Após ele ter falecido, ele acabou recebendo esse nome pelo alinhamento energético, e ele esteve em contato com os índios, né? Com os povos de norte a sul do país, durante muitos anos, porque ele tinha um interesse na fitoterapia, interesse nas ervas. Ele era um farmacêutico, entre outras coisas, uma pessoa muito sensitiva também. E Aloísio, o nome dele aqui enquanto vivo, ele nesse contato com os povos originários, com os índios, ele percebeu que ali nas tribos o pajé ele utilizava algo a mais do que o cachimbo, do que a fogueira, do que a dança, do que as ervas. Então tinha, além de todo aquele ritual das medicinas exteriores, o índio, o pajé, ele utilizava uma ferramenta a mais, que é o sexto sentido dele. Não só o sexto sentido dele, quanto o sexto sentido de toda a tribo, quando se reunia. E tudo ali ficava à disposição. Então, eles se sentam em roda, onde o coração pode ficar na mesma altura, coração com coração, onde todos somos um só. E ali, um índio doente, ele é colocado de um lado, e tem um outro índio que se disponibiliza para trazer da voz aquela dor que aquele índio está doente. Então, aquele conteúdo, expressar aquele conteúdo. Como isso? O pajé falava, então, esse índio aqui, ele tá com, sei lá, uma questão de dor de dente, trazer uma questão física aqui. E aí o pajé coloca um outro índio e fala assim, tá, agora você é o dente dele. O que o dente dele tem para dizer para ele? E através disso, esse índio sadio começa a dar voz e falar como é que esse dente está se sentindo, ou como é que esse índio está se sentindo, né? Como é que esse ser humano que está com sintomas, como ele está se sentindo com esses sintomas. E Aloísio percebeu ali que aquilo era uma mediunização de um ser vivo, né? Então a canalização nada mais é do que a mediunização de um ser vivo. E através desse olhar sobre esse ritual, sobre o pajé e toda a cura que acontecia ali, Aloísio percebeu que havia uma ferramenta que os homens brancos já utilizavam para mediunizar mortos, e que isso poderia ser utilizado como uma ferramenta de cura para os seres vivos. E como a gente poderia mediunizar um ser vivo, né? O que é essa mediunização? O que é esse corpo de dor, esse corpo energético? Nada mais é do que a nossa construção mental, um programa que está rodando aqui no nosso cérebro, que tem a ver com as nossas vivências na nossa infância, no útero da nossa mãe, tudo que a gente já viveu. Se você acredita em vidas passadas, tem memórias de vidas passadas. Se você não acredita, não tem. Se você acredita em vidas paralelas, se você acredita no universo multiverso, seja lá o que for que você acredita, é baseado nessas crenças que o seu cérebro cria memórias, ele
analisa essas memórias de acordo com o que você viveu, mas de acordo com o que você sentiu que viveu, de acordo com o que você sentiu como foi, e não exatamente como foi. Então, o nosso cérebro ele vai pegando ali vários registros e ele cruza tudo isso numa memória que tem um sentimento, tem uma informação e tem um sentimento. E a partir daquilo ali, como você recebeu, seja uma história que você escutou, seja um evento que você viveu, seja algo que dentro da barriga da sua mãe, foi a sua mãe que escutou e aquilo, como aquilo reverberou em você, criou uma memória de informação e de sentimento, de emoção, que isso, quando acontecer algo que te lembre isso, quando tiver uma situação na vida muito parecida, essa memória ela vai ser utilizada a seu favor. Por que a seu favor? Por que não é uma sabotagem? Porque é uma memória de sobrevivência. A gente, como ser humano, a gente cria memórias para o nosso cérebro trabalhar mais rápido. Então, a partir dessas memórias, ele tem respostas mais rápidas para que a gente continue sobrevivendo. A questão é que agora você, como um adulto, não quer só sobreviver, né? Você quer viver, você tem conhecimento, você tem amadurecimento. Se não tem, tá na hora de buscar, né? Então, o que você precisa fazer para que essas memórias não sejam mais as donas, né? Que elas não estejam mais no comando de tudo. Então você reencontra esse lugar de ser mais perto da sua essência e através dessa limpeza de bloqueios de memórias, através da canalização, a gente vai chegando mais próximo do que a gente se livrando dessas coisas que estão lá no passado, né? Então, quando acontecer alguma coisa com a minha mãe, eu ainda estava no útero dela, pode ter alguma memória que ainda está reverberando aqui em mim, que não faz mais sentido. Mas, de alguma forma, isso teve um bom proveito para mim lá atrás. A partir de agora, se isso se disponibiliza para o meu campo energético, isso fica fácil para ser limpo, fica fácil para mudar, para ressignificar, para transmutar. É uma terapia que a gente utiliza o sexto sentido, né? Como eu falei aqui para vocês, a gente utiliza a canalização, utiliza o sexto sentido. E durante todo o curso, o que a gente vai fazer é afinar esse canal sensitivo. Então, todos nós temos a capacidade de canalizar, todos nós temos a capacidade de transmutar, de ressignificar memórias e bloqueios, né? Tanto para mim mesma quanto para o outro. Eu tenho essa capacidade, você também tem, todos nós temos. O que a gente precisa é afinar o nosso canal sensitivo para expressar essas frequências. Na verdade, o nosso canal sensitivo ele é um leitor de frequências. Então, a gente pode estar lendo uma coisa num espectro muito fechado ou num espectro mais amplo. Aqui no alinhamento energético, a gente vai trabalhar com frequências, que a gente chama de guardiões. Se você já conhece o alinhamento energético, você já sabe sobre isso. E os guardiões são nomes que a gente dá para cada frequência. Então, essas frequências elas vão se ampliando num espectro frequencial e a gente dá nomes para elas através dos nomes dos guardiões. Talvez porque fique mais lúdico, né? Talvez porque é assim que veio e talvez porque nós, seres humanos, precisamos de símbolos e utilizamos até mesmo do sincretismo para juntar símbolos para que tenha algum significado para nós. E as frequências, os guardiões, nada mais é do que algo que já está aí com todo mundo na humanidade. Então, quando a gente fala de amor incondicional, todo mundo sabe o que é a frequência do amor incondicional. Pelo menos a gente acha que sabe, a gente sente. Quando eu falo de amor, você percebe na minha postura, na minha face, que eu tô vibrando nessa frequência por conta, né? Eu não tô nem direcionando o meu amor para ninguém. Mas quando eu falo aqui para vocês de amor, vocês conseguem perceber que existe uma frequência sutil, né, passando aqui por mim, algo mais generoso.
Quando eu falo para vocês sobre o ódio, vocês percebem que até a minha postura, alguma coisa em mim, apesar de a mudança não ser muito drástica, mas o ódio, ele traz uma palavra densa que traz uma frequência densa. Então, essa capacidade da gente perceber que as frequências, elas estão aí. Os guardiões nada mais é do que um nome para essas frequências e a gente vai utilizar essas frequências no alinhamento energético com um estalinho de dedo, que são comandos, para que a gente possa modificar aquele corpo em dor, aquela voz que está sendo expressada, né? Quando a gente, que eu falei aqui, o índio canalizando a dor do outro, né? Um índio em sofrimento, o outro canalizando a dor do outro, como é que poderia ser possível modificar essa estrutura mental de sofrimento que está sendo expressada ali? Então a gente vai utilizar alguns guardiões, algumas frequências, em que você vai conhecer no curso ou até mesmo na aula inaugural. Isso já vai ser possível, você ter contato com isso, sentir essa mudança de frequência. E a gente trabalha com uma egrégora, né? Estou a serviço de uma egrégora, então eu tenho garantia aqui para você de que eu sou apenas um canal. Eu também sou um canal. E que essa egrégora, ela disponibiliza para mim os conteúdos que você precisa escutar naquele momento, os conteúdos que eu preciso escutar, os conteúdos que nós precisamos escutar, liberar, mudarmos a frequência e ser encaminhado para uma instância autorreguladora onde essa transformação, essa transmutação, ela realmente é possível, porque só lá é possível. Não sou eu que faço esse trabalho, eu sou um canal. Até mesmo como professora, eu sou um canal. E como é que acontece essa transmutação, então? Se a gente encaminha para essa egrégora, né, como é que isso é possível? Eu costumo falar, a gente chama essa egrégora de Ministério de Cristo, e isso me faz uma alusão muito grande à fase que eu cresci e que eu estudei. Eu fui testemunha de Jeová, e enquanto eu me dediquei a isso, a essa pesquisa, né? Eu lembro da minha adolescência, início da minha fase adulta, eu pesquisava muito sobre aqueles conteúdos que as testemunhas de Jeová traziam para mim, e me lembra muito algumas coisas que eu aprendi sobre Jesus, ele ser um transmutador. Quando a gente lembra daquela fase de que Jesus ele transforma a água em vinho, na verdade é uma transmutação. E como é que a gente é capaz, né, de transformar água em vinho? Talvez aqui, por conta das nossas crenças, a gente ainda se sinta muito limitado em fazer uma mudança, uma transmutação drástica dessa no físico. Apesar de que a alquimia tá aí para nos mostrar que a transmutação ela acontece. Mas essa transmutação da água em vinho acontece aqui dentro da gente, né? Então, nossos corpos energéticos, o nosso sofrimento, o nosso corpo em dor que estava sendo expressado aqui por um outro ser humano, ele é encaminhado para essa egrégora autorreguladora, o Ministério de Cristo, para que mude a polaridade. Então, aqui no alinhamento energético, a gente trabalha com as polaridades. Como eu falei, né? Do amor, da raiva, do ódio, ou da tristeza, da alegria. Então, tudo que estava em dor, tudo que estava na raiva, no ódio, vai para o amor, na tristeza, vai para a alegria, na ansiedade, no pânico, vai para a serenidade, para a tranquilidade, para a paz. Então, tudo tem dois lados, né? Tudo tem dois polos. A dualidade está aí, sombra e luz, né? Então, a gente está trabalhando o tempo todo no alinhamento energético de levar a sombra, né, para o lado da luz. Ou de levar a luz lá para a sombra até que ela decida mudar a polaridade. E isso está dentro da gente. Até que a gente decida, até que a gente esteja pronto para mudar as polaridades dentro da gente, até que a gente perceba que o alívio de fazer essa limpeza, de construir um novo padrão através dessa limpeza,
é algo muito melhor do que a gente ficar naquele programa que a gente já sabia. E eu falo isso de mim também, porque por mais que eu tenha aí mais de 16 anos no autocuidado, olhando para mim, por minhas necessidades psicológicas, psiquiátricas, a minha saúde mental exigiu muito que eu olhasse para mim. E então eu tenho aí mais de 16 anos nesse olhar para mim, mas os últimos 7 anos eu estava olhando para o alinhamento energético e como essa ferramenta é capaz de fazer transformações e que só depende da gente querer. E aí a gente entra no livre-arbítrio de cada um e que cada um tem o seu tempo, que tá tudo certo e que cada um vai querer ou estar pronto no tempo certo, no tempo dele, né? Então a gente respeita que todos nós temos muitas coisas para curar e cada um de nós sabemos que temos uma parte divina, que aqui eu costumo chamar de eu superior. Vocês vão me ouvir falar muito sobre eu superior. A gente tem uma parte divina que sabe melhor do que ninguém, né? A gente sabe melhor do que ninguém, o seu cliente sabe melhor do que ninguém o que é melhor para ele. Então, é a partir disso que a gente vai buscar. E nem sempre, quando tudo que a gente quer, tudo que a gente deseja, que a gente acha que é o melhor para a gente, é realmente o que é melhor, né? É realmente o que a gente precisa. Então, o alinhamento energético ele vai trazer para você exatamente o que você precisa reharmonizar, o que você precisa limpar, o que você precisa transmutar, ressignificar agora, nesse momento, né? Então, ele não vai trabalhar em você em coisas de que, mas lá na sua infância isso e aquilo. Não. O que você precisa agora, nesse momento, é o que está disponível para ser transmutado, é o que vai aparecer. Né? Não, às vezes a gente até pesquisa, né? Como terapeuta, a gente pergunta, a gente vai atrás, né? A gente vai lá fazer uma pesquisa, já que o cliente está trazendo alguma coisa pontual. Muitas vezes, esse assunto pontual que o cliente traz é isso mesmo. Ele já sabe e ele está trazendo algo que precisa ser trabalhado realmente. E muitas vezes o que o campo energético dele, o eu superior deles, nos apresenta é algo bem diferente, entre aspas, e que pode ser o núcleo da questão. E quando uma outra consulta, o cliente chega e fala assim, nossa, aquela questão reverberou em tantas outras coisas e talvez até naquele ponto-chave que ele trouxe no início, né? Então, essas são algumas coisas assim do alinhamento que são fantásticas. Vou falar para você sobre as fases do trabalho, como que ele acontece, né? Então, na primeira fase desse trabalho de alinhamento energético, a gente sempre vai trazer uma explicação. Como eu estou fazendo aqui com vocês, trouxe um pouquinho de onde vem. A gente fala das bases do trabalho, a gente fala da neutralidade, do não julgamento, da não manipulação do campo, a gente fala um pouco sobre esse campo energético, sobre a egrégora, sobre os guardiões e o que é cada coisa, né? A gente se aprofunda um pouco mais nesses temas. E depois dessa explicação, a gente fala sobre a leitura de campo, fala sobre o passo a passo, e depois dessa explicação a gente procura trazer para o cliente um ambiente mais relaxado, pede para o cliente relaxar e oferece para ele assim, agora eu vou fazer uma leitura do seu campo de energia, que é um diagnóstico, né, do que você está trazendo aqui. Né? Às vezes o cliente, como eu disse, né, ele vem com uma questão pontual, mas primeiro o terapeuta ele vai explicar como funciona o trabalho e depois ele vai fazer uma leitura de campo desse cliente, que eu costumo dizer para os clientes que é como se fosse uma grande esfera que a gente carrega de memórias, de situações e que vão atrair situações para a minha vida ou que vão repelir situações. E isso tá lá. Por que eu tô atraindo sempre o mesmo tipo de pessoa para minha vida? Por que esses relacionamentos parecem todos iguais? Ou por que não entra dinheiro na minha vida? Por que eu tô sempre repelindo dinheiro?
E aí a gente entra em questões que estão nesse campo energético. A gente está vibrando nessa memória. E que tipo de memória que está ressoando lá dentro da gente, que está vibrando, emitindo esses sinais? Tem dias que a gente está emitindo esses sinais, tem dias que a gente está emitindo outros. E por que será que a gente, né, vai modificando aí no nosso dia a dia o que é mais importante para a gente? Talvez muito do nosso consciente e inconsciente trabalhando todos os dias e as nossas demandas, né, que a gente dorme com todas elas lá no nosso travesseiro, o que a gente precisa se trabalhar, e isso vai se transformando e vai mudando. O nosso campo energético, ele é mutável, né, ele vai mudando. Um conhecimento que a gente adquire aqui, mesmo que seja por um vídeo, como você está me ouvindo aqui, já pode mudar alguma coisa dentro de você e ressoar aí, te curar em alguma parte, e o seu campo energético, ele já se transforma, já modifica, e você pode começar a atrair outras coisas. Então, o tempo todo a gente está modificando esse nosso campo, e é através dele que o terapeuta de alinhamento energético vai fazer um diagnóstico. Então, vamos fazer uma leitura onde eu consigo me conectar com você, cliente. Essa conexão, geralmente eu costumo utilizar algo bem lúdico, que é como se fosse um canal de Bluetooth, né? Então, o meu canal aqui e o seu canal. E a gente vai ligar o Bluetooth, e a música que estava tocando aí em você, que são os corpos energéticos, são os sintomas, são as dores, ela para de tocar aí em você e ela começa a tocar em mim. Então, eu vou começar a expressar aqui. Então, como é possível fazer essa leitura de campo? Eu vou lá acionar o meu canalzinho de Bluetooth, que é um comando dentro do alinhamento energético, onde a gente pareia. Então, pareados, eu vou começar a fazer uma leitura de campo de você, cliente, do meu cliente. E nessa leitura de campo pode vir imagens, pode vir sensações, pode vir cheiro, pode vir coisas de todos os sentidos, sensações corporais, né, gosto, pode vir músicas, metáforas, né? Então, e começo a descrever o campo do meu cliente, o seu campo. E depois dessa leitura de campo, o cliente tem um espaço para dar um feedback, e a gente vai fazer links terapêuticos. Então, é o meu cliente que vai falar para mim, é você, cliente, que vai me falar o que tudo aquilo de simbolismo que eu trouxe na sua leitura de campo, o que pode ser para você, o que te faz sentido, o que não faz sentido, aonde você conecta com a sua história, aonde você não conecta, e a gente vai juntos olhar para isso. E a gente, depois desses links terapêuticos, depois desse espaço para feedback, a gente passa para a próxima fase, que é canalização de corpos energéticos, né? Aquele momento em que o pajé coloca um índio indor e um índio para canalizar. E aqui esse índio vai trazer, vai expressar os corpos energéticos. O que é essa expressão de corpos energéticos? Você vai se ver em mim, falando do mesmo jeito ou bem próximo de como você se expressa, talvez até com trejeitos, né? Porque é como se eu tirasse uma roupa sua, uma memória sua, né? Através desse canal de Bluetooth, eu peguei um pacote de memórias, coloquei aqui, e o meu cérebro começa a rodar, através da canalização, esse pacote de memórias. E eu vou trabalhar através das frequências dos guardiões, né? Como eu falei, são frequências e que tem nomes, mas que aqui a gente poderia usar. Eu vou trazer um pouquinho de coragem, vou cortar lá atrás tudo que ficou. Vou usar as ferramentas que eu tenho, que através da minha intuição tá vindo para que esse corpo energético ele decida o quê? Se curar. Para que ele decida ter uma transformação. É claro que se ele já apareceu aqui para mim como terapeuta, se a gente já conseguiu parear, ele já está disponível para essa cura. Mas a gente tem um pressuposto aqui no alinhamento energético de que um corpo energético ele precisa ser convencido a mudar de frequência. Então, a gente vai trabalhar com ele até que ele está aqui em dor, e eu vou trazendo frequências para deixar isso mais sutil.
mais sutil, mais sutil. A hora que eu percebo que essa dor ela já tá ficando num campo mais sutil, ela tá perdendo a densidade, é a hora que eu vou encaminhar para essa egrégora autorreguladora, como eu falei para vocês, que aqui a gente chama de Ministério de Cristo, no Cura Interior. E o que essa egrégora vai fazer? É ela que faz o trabalho todo de limpeza, de transformação, de ressignificação. Então o trabalho finaliza lá. O terapeuta ele vai sentir que aquilo foi, esvaziou, né? O cliente também, presencial na minha frente, ele também vai sentir que aquilo foi, que aquilo já se transformou. E aí a gente pode abrir para o cliente, né? Posso abrir para você, para um feedback. E depois disso, vem a fase da cura, que pode acontecer de vir uma leitura da cura, assim como a leitura de campo faz um diagnóstico, a leitura da cura pode ser um prognóstico, que traz uma visão, uma imagem de uma possibilidade de cura para você ou para o seu cliente. Mas essa fase ela não é obrigatória, né? Eu acho muito rico, eu geralmente trago, a maior parte das vezes eu trago essa leitura da cura, porque eu acho que eu como artista, eu acho que a imagem, né, seja ela uma imagem assim, ou né, um quadro, ou uma imagem mental que a gente está visualizando, tudo isso tem uma transformação dentro da gente. Tem uma transformação no nosso mental, no nosso emocional e em todos os nossos corpos a gente acaba sentindo essa transformação. Muitas vezes as imagens elas já têm ali embutidas aonde que ela quer te levar, né? Quais símbolos para onde ela quer te levar. Então eu acho muito rico que a leitura da cura traga essa imagem de uma possível cura, uma possibilidade de cura. Isso não significa que a cura do meu cliente ou a sua cura vai acontecer exatamente assim como eu estou falando. Eu estou apenas lendo uma frequência energética de possibilidade de cura. Então, o terapeuta de cura interior nada mais é do que um leitor de frequência, né? Ele vai ler a frequência e vai traduzir essa frequência mediante o acervo dele, mediante todas as coisas que ele já aprendeu, que ele já viveu. Então, a gente lê frequências. Depois dessa leitura da cura, a gente traz um corpo em luz e uma senha. O corpo em luz é o corpo energético curado. Então, quando a gente encaminhou para essa egrégora, para essa instância autorreguladora, a gente mudou a polaridade desse corpo. Desse corpo que é um pacote de memórias, né? Então, a gente mudou a vibração desse pacote de memórias e agora a gente vai fazer o quê? Reinstalar esse pacote de memórias. Então, o corpo energético virou um corpo em luz, o corpo de dor virou um corpo de cura. E a gente vai reinstalar no cliente esse novo corpo, esse novo programa. Através do quê? Da mensagem, da canalização. Então, o corpo em luz, ele traz uma mensagem para o seu cliente e você convida o seu cliente a sentir essa mudança da frequência, essa mudança da frequência energética. E, por fim, você traz uma senha. A senha é o que é? É uma âncora de tudo aquilo que foi trabalhado e a parte que foi curada. Como é que o seu cliente vai sair do consultório? Claro que depois você pode fazer lá um reiki, uma massagem, seja lá o que, né, uma sessão de aromaterapia, o que você tiver para compor a mais, você pode colocar numa sessão de alinhamento energético cura interior. Mas o essencial do alinhamento energético é que seu cliente saia com a senha e que ele saiba utilizar a senha, né? Como a senha ele é o ancoramento daquela cura, né? O seu cliente vai precisar dessa estrutura para quê? Para gerar um novo programa, né? Para que aqueles neurônios, aquele caminho neuronal, ele se reconstrua. E a gente tem aí o nosso lado bioquímico, né? Então, os neurônios, eles vão destruir aquele caminho e aquele conteúdo, né, físico. As células, elas vão ser reutilizadas para construir um novo caminho e isso leva tempo. No nosso corpo físico, as coisas levam mais tempo, não é no estalar dos dedos. Então, o que a senha vai fazer pelo seu cliente? Vai lembrar ele dessa frequência
para que enquanto esse caminho está sendo construído, um novo caminho, ele está ali naquela forma, daquela frequência, ancorando ele para que esse novo caminho seja exatamente, né, exatamente entre aspas, mas seja o que ele precisa, né, o que ele conseguiu construir como uma nova carga neuronal, uma nova carga de programa, de memória, para que ele gere, a partir de agora, novas situações, para que ele responda às situações, aos relacionamentos, aos próprios pensamentos de uma forma diferente. Para isso que a gente utiliza a senha, até que ele construa sozinho esse novo caminho, e aí vai chegar um momento que seu cliente, você, não precisa mais da senha. Eu costumo pensar nela como uma forma mesmo, né? Quando eu era criança, eu gostava muito de fazer coisas com gesso, usar forminha de gesso, e o gesso, né, você precisa moldar. Até ele ficar seco, ele precisa de um tempo de cura, né? Então, você coloca lá num molde e leva o tempo de cura. Aqui a gente tem um tempo de cura do nosso físico, do nosso mental, o nosso neural, né, que vai construir um novo caminho. E para que esse tempo de cura aconteça, precisa de uma forma. E a senha é essa forma, né? Que frequência que eu quero vibrar nessas situações a partir de agora. Então, a senha, ela vai lembrar tanto você, né, como cliente ou seu cliente, para que essa senha, ela continue sendo utilizada até que aquele sintoma ele já não apareça mais. Então, tem uma orientação final de como que o cliente vai utilizar essa senha, o que ela significa. Essas são as fases de um atendimento de alinhamento energético, e ele apesar de ser uma ferramenta muito simples, é uma ferramenta muito ampla, que você pode trabalhar em dupla com um outro terapeuta, né? Um terapeuta canalizador, um terapeuta dirigente, ou você pode trabalhar sozinho, você pode fazer atendimentos à distância, atendimento presencial, atendimentos para criança, adolescente, gestante, atendimento para casal, atendimentos para relacionamentos, mesmo quando o outro do relacionamento ele não está mais interessado, a gente pode curar esse relacionamento. Então, existe um alinhamento energético específico para relacionamentos, mesmo quando esse relacionamento é alguém que já faleceu, ou é um namorado lá, o seu primeiro namorado da adolescência, que você já nem tem mais contato, mas é possível curar essa parte com o outro, né, com um relacionamento. Atendimentos para casa, atendimentos para empresa, atendimentos para animais, plantas, né, grandes organizações ou plantios. É surreal. Eu acho tudo isso muito surreal, a quantidade de coisas que a gente pode fazer. Alinhamento energético em grupo, alinhamento energético através da mímica, rodas de cura, né? As rodas de cura são os alinhamentos energéticos em grupo. Terapia transdimensional, onde você pode mostrar para o seu cliente, diante de um grupo, vários corpos energéticos dele se relacionando entre si. Então, esse cliente ele vai assistir como se fosse um teatro dele mesmo. Então, essa terapia ela é muito ampla do que a gente pode fazer. Fora que você, depois de ter passado por esses 9 dias aprendendo essa técnica e as formas de se aplicar essa técnica, afinando o seu canal sensitivo, tendo em contato com as frequências em vários, né, abrindo o espectro das frequências e sentindo elas num ajuste fino, você vai trabalhar a sua sensitividade de uma forma que outras coisas que você já faz no seu dia a dia vão ficar muito diferentes. Se você já é um leitor de cartas, de tarô, se você usa o tarô terapêutico, ou se você já trabalha com alguma outra técnica terapêutica, quando você ativa a sua sensitividade, quando você afina o seu canal sensitivo, você consegue alcançar o seu cliente de uma forma
mais nuclear, né? Você consegue chegar lá na questão que aquele cliente está trazendo, porque o canal sensitivo ele é uma forma de empatia, né? A gente ali se coloca na mesma posição que o nosso cliente e, como eu falei, a gente liga o canal de Bluetooth e eu começo a sentir em mim o que o meu cliente estava sentindo. Então, a sensitividade ela faz com que a gente entre em contato com o sentir do outro. E claro, se você tem questões com a sua sensitividade, esse curso também é para você. Se você é uma esponjinha e acha que, né, você escuta assim como eu escutei, de que eu preciso cuidar da minha mediunidade, que a gente precisava olhar para minha mediunidade, que eu precisava trabalhar isso, porque eu ficava pegando para mim conteúdos de outras pessoas, claro, né, como uma esponja. Aqui nesse curso você também aprende a ser dono do seu canal e você começa a canalizar somente quando você quer, quando você está disponível para canalizar. E se você tem questões de que eu não sei fazer isso, eu não tenho contato com a minha sensitividade, eu não sou uma pessoa sensitiva, eu sou muito racional, esse curso não é para mim, eu não vou conseguir aplicar a técnica, esse curso também é para você. Eu já vi nesses 7 anos pessoas muito racionais que fazem um serviço maravilhoso, um servir maravilhoso ao próximo através dessa técnica, porque ele entendeu que existe algo muito maior fazendo tudo isso. Então, também é um curso para você aprender a confiar na sua intuição, que está aí dentro de você. Por mais que você esteja um pouquinho afastado dela, está aí dentro de você. Então, o convite que eu faço para você, depois de quase essa 1 hora te explicando aqui um pouquinho mais de alinhamento energético, cura interior, que você fique atenta às minhas páginas, atento aos meus vídeos, ao meu calendário, minha próxima programação. A partir de agora, você vai entrar em contato com mais conteúdos meus, já que esse vídeo chegou até você, e peça um calendário, veja quando serão os próximos cursos, se tem cursos livres também, algum workshop, alguma coisa que eu esteja oferecendo para que você possa simplesmente passar pelo processo e se beneficiar dessa cura que é o alinhamento energético. Uma terapia muito nova, brasileira, xamânica e que tem, pela simplicidade, uma capacidade de nos auxiliar a se reestruturar através do nosso autoconhecimento e de limpeza de padrões de memória, mudando nossa frequência. Agradeço a atenção de vocês, de terem assistido esse vídeo até o final e me acompanhem.